Vamos falar então sobre a generalização. Generalizar significa propagar-se, fazer com que seja do conhecimento geral, fazer que atinja o maior número de pessoas. Então, por exemplo, quando a gente fala da pandemia, a pandemia para praticamente é uma generalização de um vírus, né? Porque está pegando em todo mundo. E quando a gente generaliza um fato matemático, nós dizemos então que a gente está trabalhando com a álgebra. Ó, a álgebra é a parte da matemática que generaliza os fatos matemáticos. Quando eu fiz essa generalização aqui, ó, desse fato matemático, então eu comecei a trabalhar com álgebra, tá? Do mesmo jeito que a gente tem as expressões numéricas, que são expressões que envolvem números e operações matemáticas, a gente tem também as expressões algébricas, que são expressões que envolvem números, vírgula, letras e operações matemáticas. Então, nas expressões algébricas vão aparecer, além dos números e das operações matemáticas, as letras, tá? Então, se não tiver letra, não é expressão algébrica. Só é expressão algébrica se tiver letra. Por exemplo, então aqui eu coloquei, olha, 2 vezes n mais 5 vezes x. Então, aqui nós temos 3 operações, né? Uma multiplicação entre o 2 e o n, uma soma e uma multiplicação entre o 5 e o x. Então, nós temos aqui operações matemáticas, nós temos números e nós temos letras. Portanto, isso é uma expressão algébrica. Aqui nós temos duas letras, mas tem número aqui, só que o número está escondido, tá? Quando não tem um número aparecendo aqui na frente do A, eu posso colocar o número 1 e 1 vezes. Oh, ficou muito grande, é 1 vezes. Na frente do B, eu também posso colocar 1 vezes. Então, às vezes, o número está escondido, mas ele sempre está aí. Pode ser uma fração também, então aqui nós temos, eu esqueci de colocar aqui para vocês, 1 vezes, 2 vezes x, o traço de fração é divisão por 5, menos 1. 3 operações. Aqui nós temos a radiciação, uma divisão por 4 vezes n. A vezes x mais b vezes x mais c. E aqui nós temos 3 vezes m mais 5 vezes m dividido por 2. Depois que a gente entende o que é expressão algébrica, nós temos que verificar com muita calma o que é um termo algébrico. Termo algébrico é o produto de números reais. Produto é resultado de multiplicação, tá? Então, é o produto de números reais em que os fatores são números e letras ou só números, tá? Para encontrar um produto, eu tenho que ter fatores. Então, quando eu escrevo 2 vezes n, eu tenho aqui um produto, eu tenho aqui uma multiplicação de 2 fatores, e como eu não posso calcular o resultado dessa multiplicação, porque eu não sei o valor do n, então isso aqui se chama produto indicado. Então, a gente pode dizer que termo algébrico é o produto indicado de números reais, em que os fatores, ó, quem são os fatores? Um dos fatores é 2, o outro fator é n. Em que os fatores são números e letras ou só números, tá? A gente vai ver isso também. Então, por exemplo, eu tenho 2 vezes n é um termo algébrico. Por quê? Porque é um produto. Se eu tiver só 10 é um produto? Sim. Por quê? Ah, não tem letra. Não tem problema. Pode ser só de números. Mas 10 é um produto? Sim. De onde é que veio esse 10? De 2 vezes 5. Ou de 1 vezes 10. Então, é um produto. É resultado de multiplicação, lembra? Produto é resultado de multiplicação. 10 é resultado de multiplicação? Sim. Só que é um resultado conhecido. Já 2n, eu não conheço o resultado, porque eu não sei o valor do n. Então, eu posso ter menos 3, menos 3 vezes x, pode ter menos 3 vezes x. Posso ter menos 19 vezes y. Sim, tudo isso aqui, olha, são exemplos. Posso ter
só 2, o 2 nesse caso é um número positivo, né? Então, aqui são exemplos de termos algébricos. O que que tem no termo algébrico? Um termo algébrico, ele tem coeficiente numérico. Quem é o coeficiente numérico? É a parte numérica do termo algébrico, numérico, é a parte numérica. E o que que é parte literal? É a parte que contém a letra, ou as letras, pode ser, tá? Pode ser letras, as letras pode ser mais de uma. Então, vamos ver aqui. Quem seria a parte literal? A parte literal é o N. Quem é o coeficiente numérico? O 2. Nesse caso, a parte numérica é o 10 e não tem parte literal. Aqui, aí eu acho que eu vou ter que fazer para vocês um pouquinho maior. Vou mostrar aqui. Então, 2N. Ó, 2N. 2 vezes N. Então, nós temos coeficiente numérico, é o 2. Quem é a parte literal? É o N. Quando eu falo no número 10, quem é o coeficiente numérico? É o 10. Quem é a parte literal? Não tem. E pode não ter? Pode. Eu acabei de falar lá em cima que um termo algébrico pode ser formado só de números, que é o caso. Quando eu pergunto para você, e o menos 3x? O menos 3x. Quem é o coeficiente numérico? Menos 3. Quem é a parte literal? Parte literal é x. Quando eu falo do menos 19y, quem é o coeficiente numérico? Menos 19. Quem é a parte literal? É o y. Quando eu falo, por exemplo, nesse aqui, ó, xy sobre 3. Ó, esse é legal. Xy sobre 3. Quem é o coeficiente numérico? O coeficiente numérico é número. Tá vendo que tem uma fração? O 3 está embaixo. E qual é o número que está na frente do x? Quando o número não está aparecendo, a gente tem que saber que ele vale 1. Então, o coeficiente numérico é o 1. E quem é a parte literal? A parte literal é o xy. Tá certo? Se eu tiver 2x elevado a 3 mais 5. Não, esquece, falei errado. 2x elevado a 3. Então, 2x elevado a 3. Quem é o coeficiente numérico? Só o 2. Quem é a parte literal? A parte literal é x elevado a 3. Às vezes o aluno pensa que esse expoente 3 faz parte do coeficiente numérico. Não faz, tá, gente? Porque esse expoente 3 é a mesma coisa que x vezes x vezes x. Ele só está indicando quantas vezes o x está multiplicando por ele mesmo.